Se você é introvertido e está completamente perdido sobre a sua vocação, cara, assista esse vídeo, porque eu tenho algumas coisas para te dizer. Eu acredito que eu possa te ajudar a se encontrar de novo nesse assunto. Eu sei que muitas pessoas passam por grandes sofrimentos por muitos anos a respeito dessa questão vocacional e pode ser até que chegue no final da vida sem descobrir a sua vocação. Então, cara, assista esse vídeo porque eu já passei por muito sofrimento durante a minha vida sobre esse assunto e eu acredito que com tudo que eu estudei e aprendi na prática eu possa te ajudar sobre essa questão da vocação, tá? Antes da gente entrar no assunto especificamente, eu peço para você se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos esse vídeo, porque eu sei que muitas pessoas, cara, estão sofrendo muito ainda sobre essa questão vocacional e eu acredito que esse vídeo possa ajudar essa pessoa, tá bom? Há um tempo atrás cara, eu passei alguns anos sofrendo por causa da vocação. Eu participei de, enfim, encontros vocacionais onde a vocação me foi apresentada de uma maneira muito bonita, mas eu não conseguia entender a minha vocação. Eu não conseguia saber, ouvir aquilo que me chamava, certo? E depois de muitos anos sofrendo sobre esse assunto, sofrendo mesmo, né? Porque você se sente puxado de um lado e para o outro e você não sabe para onde ir, e você quer tomar uma decisão e, enfim, falta você maturidade, falta você entendimento, falta a você muita coisa e você, cara, você sofre muito nesse meio do caminho, né? E aí, depois de muito tempo, eu ouvi uma pessoa falar sobre vocação de uma maneira que me deu um certo uma certa racionalidade sobre o assunto e me deu muita clareza, tá? Sobre a minha vocação. A aula, o ensinamento que eu recebi, ele não me deu a resposta, sabe? Lucas, você é chamado a isto. Não, não foi assim. Mas essa aula, ela me deu uma clareza, um norte, assim, sobre essa questão que foi determinante para que eu entendesse definitivamente a minha vocação. E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre essa questão que foi trazida a mim nesta aula. E eu tenho certeza, cara, que vai te ajudar, assim. É um negócio, assim, que é muito simples, mas que pode te ajudar e tem uma densidade, digamos que filosófica, mas que eu vou trazer com muita simplicidade para você, que é o meu jeito de falar mesmo, né? Eu não sei fazer de outra forma, eu não sou intelectual, eu não sou uma pessoa que, embora eu goste de estudar, estude bastante, eu não sou esse cara que vai falar de termos e conceitos psicológicos e filosóficos, antropológicos aqui com você, porque eu não sou assim, não é assim que funciona comigo, né? Então eu vou tentar trazer de maneira muito simples para você entender essa questão. Eu não consegui, particularmente, eu não consegui encontrar uma direção moderna, atual, contemporânea, para entender a minha vocação. Por isso eu fui buscar lá atrás, né, através dessa aula, principalmente que eu estou mencionando aqui, que eu assisti. Então eu fui buscar lá atrás, lá no século IX, o que entendia-se por vocação, principalmente na época, né, dentro das universidades e dentro dos mosteiros. E esse pensamento sobre vocação, né, faz muito sentido até os dias de hoje, né? É, no meu ponto de vista, é uma verdade, é um conhecimento verdadeiro. Ou seja, não importa quanto tempo passe, porque a verdade ela não envelhece. A verdade é a verdade, ela é sempre verdade, né? Então, se ela é uma verdade, foi uma verdade lá no século IX, ela é uma verdade hoje, porque a verdade é atemporal, né? Então, eu fui lá no período da escolástica, né, no século IX até o século XIII ali, e lá eu descobri o que os mosteiros e as universidades entendiam como o que era a vocação, né? E que depois filósofos do século XX resgataram e atualizaram. E o primeiro ponto que eu encontrei, só para a gente fazer uma distinção quando a gente fala de vocação, né? Porque quando eu falo em vocação, às vezes tu tá entendendo uma coisa e eu tô falando de outra e a outra pessoa ali tá falando de outra, né? Então,
Só para fazer uma distinção lá na escolástica, né? O, o grande autor, né, São Tomás de Aquino, ele vem fazer uma distinção ali de vocação em 3 níveis, né? O primeiro, que ele chama de chamado universal. Toda pessoa é convocada a um bem último, né? À perfeição, a ser limpo de toda a maldade que habita nela. Toda pessoa é chamada à santidade, tá? Esse é seria o primeiro nível. O segundo nível é o estado de vida, né? As pessoas são chamadas a amar a bondade, a verdade, a beleza, através de uma vida religiosa ou de uma vida matrimonial. E o terceiro nível, e é o nível que a gente quer tratar aqui, é o modo particular de exercer o bem. Enquanto lá no chamado universal, o primeiro nível, né, nós somos chamados ao bem, né, nós somos convocados ao bem último. Nesse terceiro nível, é o modo como a gente é chamado a fazer isso. Né? É um modo particular de você exercer o bem. E aqui está o embrião do que a gente chama hoje de vocação, né? Nos tempos modernos, certo? Cada pessoa ela é chamada ao bem comum de forma singular, de forma única, conforme as suas disposições, conforme as suas habilidades, conforme as suas circunstâncias de vida e as suas virtudes. Tá? Então, nesse terceiro nível, a gente começa a falar da vocação, tá? Nessa vocação que a gente está tratando aqui. O que é, no final das contas, o que é a vocação? O que significa essa vocação, né? No meio religioso, isso é muito claro, mas quem não é religioso, esse entendimento de vocação fica muito em aberto. A palavra vocação vem de vocare, que significa chamado, chamamento, né? Inclusive é aquela palavra do vocativo, né? Quando a gente é a mesma origem, né? Quando a gente fala de vocativo lá na língua portuguesa, né? É um chamamento, é alguém ali que está te chamando, né? O vocativo vem de vocare também, de vocação, né? Ou seja, a vocação é um chamado, é uma convocação que é feita ao seu ser para realizar alguma coisa, tá? Então, falando com outras palavras, a vocação é a coerência profunda entre o que você entre o que o mundo precisa que você seja e as oportunidades que se repetem para você realizar. É mais ou menos por aí. A vocação particular, ela não é o que eu amo fazer. Nossa, eu amo viajar. Eu amo ler livro. Eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo. Cara, não é muito isso. Tem um pouco disso, né? Tem um pouco de. Você se sente impelido a fazer aquilo. Cara, eu tenho que fazer isso. Tem um pouco disso. Mas é mais onde eu faço bem feito e eu faço bem. Aonde é que. Qual atividade, qual tarefa, qual ação que eu executo bem e que, cara, eu faço o bem para as pessoas, certo? A vocação, ela tá ligada, é claro, à sua pessoa, mas ela se direciona às outras pessoas, tá? A vocação, ela não é uma vocação em si mesma, ela é para o outro ou para os outros, certo? Você descobre a sua vocação particular quando você percebe que, cara, aqui é onde eu funciono melhor. Eu sirvo melhor, eu cresço mais, eu expando. E a vida confirma isso. É mais ou menos por aí, tá? Eu vou descendo para ser um pouco mais específico para te ajudar mais, tá bom? Então, a vocação particular que eu estou tratando aqui é descobrir a forma específica pela qual você contribui para o bem comum usando suas melhores disposições, tá? Então, e atenção, né? E atenção, um ponto aqui. A vocação particular que a gente está tratando aqui não é, eu sou vendedor, essa é a minha vocação. Eu sou psicólogo, eu sou professor, eu sou. Não, não é isso, tá? A vocação é algo muito maior do que isso. A profissão é uma parte da vocação. Você está exercendo a sua vocação, você até pode estar exercendo a sua vocação ali, tá? Como vendedor, por exemplo, ou como psicólogo, ou como professor. Você pode estar exercendo a sua vocação ali.
mas a profissão em si é 1% da vocação. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que não tem profissão. Isso significa que a pessoa não tem a vocação? Não, não tem. Não significa, tá? E nem faria sentido, né, a vocação depender de um diploma ou de uma formação, etc. Se você perdesse esse diploma, você fosse cassado, você é um psicólogo, por exemplo, você é cassado pelo conselho de, de psiquiatria, de medicina, de sei lá, né? Você perde o seu diploma, você perde a sua, o seu direito de exercer aquela profissão. Você perdeu a sua vocação? Não. Não faz sentido isso, tá? Mas ele perdeu o emprego, ele perdeu a vocação? Não, também não. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a vocação é um pedacinho. A profissão é um pedacinho da sua vocação, ok? Isso precisa estar claro para você. A vocação é muito maior do que a profissão, tá? A vocação é um chamado a uma ação específica, tá? E para descobrir esse chamado, há um itinerário para isso, há um caminho, tá? Eu quero te explicar aqui esse caminho. Vamos lá? O itinerário para descobrir a sua vocação é, no primeiro momento, o que acontece com você? Você é impactado profundamente pela beleza de uma ação externa. Aquilo, você olha aquilo, você vê alguém fazendo aquilo, você olha aquele cenário, aquele quadro, e aquilo brilha para você de maneira muito forte e de modo muito duradouro em você. Por exemplo, eu lembro lá em 2013, eu vi um homem, um jornalista do SBT, do Paraná. Hoje ele é até deputado, mas na época ele era jornalista. E eu lembro ele explicando sobre democracia. Ele explicava, e aquilo foi tão impactante para mim, que, cara, eu lembro até hoje. Foi muito marcante, assim. E o que foi marcante não foi o assunto democracia. Presta atenção nessa sutileza aqui vocacional. O impactante não foi o assunto democracia, porque as pessoas falam democracia o tempo todo. O que foi mais impactante foi que ele explicou aqueles conceitos relacionados à democracia de maneira extremamente clara, de maneira extremamente estruturada e de maneira linear. Então ele foi estruturando ponto por ponto, ele foi explicando, esclarecendo ponto por ponto, de forma que eu fui ouvindo aquilo e à medida que ele explicava e falava, o meu interior caótico sobre aquele assunto específico começava a se ordenar. Começava, eu entendi. É como se o caos que habitasse em mim sobre aquele determinado tema começasse a se encaixar, virassem, sei lá, quadradinhos aqui dentro de mim, onde um quadradinho ficava do lado do outro. E os nexos faltantes começavam a aparecer, né? Então, um conhecimento isolado que eu tinha começava a se fundir com outro conhecimento isolado que eu tinha. Então, o meu conhecimento fragmentado sobre aquele assunto já não era mais fragmentado. Existia uma síntese, uma unidade no conhecimento, onde eu entendia a origem, o desenvolvimento e o fim. Eu estou usando essas palavras aqui para tentar explicar essa experiência, que é uma experiência, no final das contas, sobrenatural, né? Eu fui impactado pela clareza do raciocínio dele. Quando eu ouço, por exemplo, Jordan Peterson, o que mais me impressiona no Jordan Peterson não é os assuntos que ele trata, mas é a clareza que ele transmite, certo? Eu tive vários professores que iam por essa linha também e eu ficava extremamente... É sempre algo que brilha muito, né, a vocação. Tu olha assim, tu fala, nossa, né? Por exemplo, o Padre José Eduardo, né? Eu adoro ouvir ele pela clareza, né?
é uma clareza extremamente estruturada, sabe? O que ele fala, as palavras não são palavras soltas, mas são palavras que não são à toa. Toda a palavra tem um significado, né? Igual quando você lê grandes obras literárias, né? Se um verbo foi usado, aquele verbo foi usado, existiam vários sinônimos para serem usados no lugar, mas o autor usou exatamente aquele verbo, porque aquele verbo tem um significado muito mais próximo da verdade do que se fosse outro, né? Então, essa clareza, essa responsabilidade nas palavras, essa ordem no falar e no pensar brilharam em mim naquela época. Então, esse foi o primeiro ponto de descoberta vocacional, que é o ponto da beleza. Você se depara com uma beleza, você fala, nossa, que incrível que isso aqui é, né? E o segundo ponto para a descoberta vocacional, né, o itinerário que eu estou tratando aqui, é que você percebe que há uma bondade ali. E essa bondade, ela te atrai e te diz que, cara, você pode fazer aquilo e você pode ajudar as pessoas com aquilo ali, certo? No meu caso, por exemplo, eu percebo que com a minha vocação eu consigo organizar ideias, facilitar entendimentos, reduzir complexidades, transferir clareza, melhorar de fato a cabeça e o interior das pessoas. Inclusive o YouTube, né, esse canal do YouTube que eu tô produzindo cada vez mais vídeos aqui, é justamente para exercer essa vocação de esclarecer a sua cabeça. Eu sei que eu consigo fazer isso. Eu sei que eu posso te ajudar em relação a isso. Eu estudo tanto, por que não transformar isso numa ação de ensino e de esclarecimento, principalmente, da sua cabeça? Né? Se você passa a vida inteira sofrendo por uma vocação, como eu conheci, né? Há uns anos atrás eu fui participar de um teatro e eu ia, por incrível que pareça, eu era um dos atores e eu trabalhei ali naquele dia com um senhor, né? Ele já devia ter uns 70 anos de idade. E ele estava muito triste, ele estava sentado num banco assim, triste e tal. E aí, da produção lá, tava recebendo lá os cuidados, né, da maquiagem e tal. E aí eu parei do lado dele e falei, tudo bem com o senhor e tudo mais. Ele falou, cara, eu tô muito triste. Eu falei, triste? Por que tu tá triste? Num dia especial, a gente vai se apresentar daqui a pouco e tudo mais. Ele falou assim pra mim, cara, eu tô triste porque essa não é minha vocação. Aos 18 anos, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente a idade que ele falou, mas ele era bem jovem quando ele falou. Ele falou, cara, aos 18 anos, eu entrei pro seminário, eu ia ser padre. A minha vocação era cuidar dos outros dentro de uma paróquia. E eu abandonei porque eu sentia muito medo. Depois a minha vida seguiu e tudo mais, mas até hoje eu me arrependo de ter saído de lá. Falei, cara, que é isso, cara? O que eu falo pra esse senhor, né? O que eu falo pra essa pessoa, né? E na época eu não tinha muito o que falar, não consegui falar nada pra ele. O que eu pude fazer foi praticamente chorar ali do lado dele, né? Junto com ele. Cara, sabe? Pare sobre esse tema, debruce-se sobre ele, descubra a sua vocação, sabe? Então, primeiro ponto itinerário dessa descoberta é a beleza. Você olhou, você se encantou com aquilo, aquilo brilhou forte em você e trouxe uma impressão duradoura que fica fixa em você até os dias de hoje, sabe? Mesmo depois de tanto tempo. Segundo é que você percebe que há uma bondade ali, que você pode ajudar as pessoas com isso também. E terceiro, você entende que sua vida aponta para isso e que você precisa fazer isso não só por desejo, mas porque se você não fizer, as pessoas vão ser menos felizes, vão ser prejudicadas e etc.
se você fizer, se você exercer sua vocação, muitas pessoas serão ajudadas. Então, o itinerário resumido aqui para você é: primeiro, você se depara com a beleza. Você viu a beleza daquela ação. Segundo, você percebe que as pessoas precisam disso e que você consegue fazer. Terceiro, você entende que sua vida inteira aponta para isso. Eu, Lucas, por exemplo, posso dizer, cara, minha vocação é esclarecer e ordenar o mundo interior das pessoas. Se eu não conseguir exercer isso com você aqui no YouTube, eu vou exercer com os meus filhos. Por que não vou conseguir exercer aqui? Porque eu sou incapaz? Não, porque as dificuldades da vida vão se apresentar cada vez mais. Né? Eu ando numa rotina muito grande de trabalho, mas eu estou me comprometendo de fazer um vídeo por semana e eu vou fazer para te ajudar, cara. Mas ao mesmo tempo eu estou fazendo dentro de casa com os meus filhos, com as pessoas que estão próximas a mim, com a minha equipe no trabalho. Hoje eu trabalho com pessoas e que, cara, vira e mexe alguém vem me procurar. Ou vira e mexe eu tô numa oportunidade onde que, cara, eu tenho que falar alguma coisa para essa pessoa. Então, algumas noções importantes aqui sobre a vocação e que quando eu não sabia delas, essa questão vocacional me fez sofrer muito, tá? Primeiro ponto é que se você é imaturo, fica muito difícil você descobrir a sua vocação. Então, cara, você tá enlouquecido para descobrir a sua vocação, mas você é muito imaturo. Você ainda fica muito refém dos seus sentimentos. Você fica muito refém dos seus desejos, dos seus traumas, dos seus medos, dos seus sentimentos mais baixos. Então, uma indicação que eu faço, cara, é justamente para você procurar ajuda psicológica, direção espiritual, você buscar resolver essas questões de amadurecimento mesmo, tá? Para que você descubra a sua vocação. Senão você vai estar aqui pulando uma etapa fundamental que você precisa ter um interior estabilizado para poder enxergar e exercer sua vocação com clareza e responsabilidade. Então, é necessário que você amadureça, tá? Senão fica realmente muito difícil de você descobrir e exercer sua vocação. Segundo ponto é que, além de ser maduro, você precisa expandir o seu repertório de habilidades. Por que eu estou dizendo isso? Depois você vai entender um pouco melhor. Mas basicamente você precisa aprender a fazer as coisas mais aleatórias possíveis. Por exemplo, você sabe dar conselhos, você sabe ler, você sabe escrever. Você realmente, quando você lê, você entende? Se eu te pedir para escrever alguma coisa, você vai conseguir escrever? Se eu pedir para você cuidar de alguém, você vai saber cuidar? Se eu pedir para você aconselhar alguém, você vai conseguir? Você sabe lutar? Você sabe fazer churrasco? Você sabe dirigir? Você sabe? Conforme você vai ampliando o seu repertório de habilidades, você vai entendendo exatamente aquilo que você é chamado a fazer. Eu vou no terceiro tópico, você vai poder entender isso um pouco melhor. Mas, cara, alargue as suas habilidades. Alargue no sentido de aprenda mais coisas. Faça mais coisas. Aprenda a trocar o pneu do carro. Aprenda a cozinhar. Aprenda a dirigir. Aprenda a cuidar de alguém. Aprenda a contar uma história. Aprenda, 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 aprenda. Você fica muito confortável no que você gosta ou você não gosta de fazer. E você, cara, você não consegue descobrir sua vocação. Porque você não sabe fazer nada. Como que, eu sou vocacionado a cuidar de alguém. Cara, tu não sabe se gosta. Tu nunca cuidou de ninguém. Eu sou vocacionado à vida intelectual, eu quero ensinar as pessoas. Cara, tu nunca leu um livro, tu nunca estudou nada. É difícil falar. E quando você fala sem certeza. Entende? Então, amplie seu repertório de habilidades. Tá? Esse é o segundo ponto importantíssimo, tá? E o terceiro, que é um complemento do segundo, é que um desses tópicos que eu falei, a beleza, a bondade e a verdade, esses transcendentais, né, da filosofia,
e da teologia, ele sobressai e dá um norte vocacional para você. O que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, você ampliou seu repertório de habilidades. E aí você percebe que você ensina e você percebe que sente que pode ajudar as pessoas através do ensino. Logo, o transcendental que mais brilha, o tópico que mais brilha é a verdade. Agora, se você cuida de alguém, essa tua forma de servir, a sua forma vocacional, então você está ligado à bondade. E por fim, né, você cria harmonia, você constrói harmonia, você cria beleza, você está ligado à beleza. Então a vocação, dentro desse ponto de vista filosófico, digamos assim, ela está ligada, ela sobressai um dos transcendentais, ela sobressai ou a verdade, ou a bondade, ou a beleza, certo? Então, através, descobrindo, por exemplo, é a bondade, até a tua profissão você consegue descobrir melhor. É a bondade? Então me parece que cuidar de alguém, né? Então, como que a gente consegue cuidar de alguém? De várias maneiras. Através das habilidades que você descobriu, você consegue escolher uma profissão, por exemplo. Então eu cuido de alguém sendo enfermeira, sendo enfermeiro, sendo um médico, sendo um cozinheiro, né? Então, por exemplo, você aprendeu a cozinhar e percebe que as pessoas se sentem melhores depois de comer a comida que você prepara. Cara, sua vocação parece ser a da bondade, ou seja, sua vocação é cuidar das pessoas. Outro exemplo, você empreende, percebe que através do seu trabalho você consegue deixar o mundo melhor, resolvendo alguns problemas das pessoas. Tá? Então sua vocação parece ser o da beleza, ou seja, sua vocação é criar soluções com a sua criatividade. Né? Então você consegue fazer esse cruzamento aí, inclusive descobrir sua profissão, por exemplo. Tá? Eu estou aqui fazendo o movimento oposto, né? Falando da profissão e cruzando ali com a vocação. Mas você pode cruzar os transcendentais com a profissão, para descobrir a profissão. Tá? Então você, eu me desenvolvi muitas habilidades, eu já estou maduro para não ser levado pelas minhas paixões, os meus traumas, os meus medos, etc. Ou a minha soberba mesmo, os meus vícios. Então eu descobri aqui que realmente, cara, ensinar as pessoas é a minha vocação, tá? Ensinar. Então, beleza. Uma das profissões que você pode exercer dentro nesse sentido, né? É justamente a profissão de professor. Certo? Então, dá para fazer esse cruzamento o tempo todo. Mas lembre-se, é importante você ser um cara maduro, amadurecer mesmo, tá? 2, desenvolver e ampliar seu repertório de habilidades, tá? E levar em conta tudo isso que eu tô falando aqui, esse vídeo inteiro. Então, esse é um caminho que foi, digamos que, trabalhado inicialmente lá no século IX, até o século XIII ali, foi resgatado por intelectuais do século XX, aprimorado dentro dessa visão. Eu não estou trazendo as referências bibliográficas aqui, mas depois, se alguém ficar mais interessado no assunto, eu posso passar. E que me ajudou profundamente a descobrir a minha vocação, tá? Eu sei que, inclusive, eu posso mudar, como eu já mudei de profissões algumas vezes, né? Eu fiz faculdade de letras, eu fiz faculdade de design, fiz faculdade de letras, hoje eu trabalho com marketing, já trabalhei como professor, enfim, e tudo isso, é claro, né? Sem perder a noção da minha vocação. Eu continuo, mesmo mudando de área, exercendo a minha vocação, certo? Por exemplo, hoje eu estou assumindo uma função de gestor de projetos de marketing. Então, qual é a minha vocação? Minha vocação é estruturar, organizar, esclarecer o interior das pessoas.
na gestão de projetos de marketing, eu consigo fazer exatamente isso. Eu falo, cara, essa equipe tá um caos, beleza? Vamos organizar dessa forma aqui. Vamos organizar, vou passar a tarefa para essa pessoa aqui para fazer em determinado horário, essa outra para fazer no outro horário e essa outra para fazer no outro horário. 3 tarefas. E a outra pessoa, vamos analisar como é que tá a rotina dela. A gente analisa e passa as tarefas conforme está a rotina dela. Então, eu consigo ordenar e trazer clareza também, já que eu tenho uma visão macro ali do marketing, que perpassa ali várias áreas, né, como copywriting, design, tráfego, etc. Eu consigo caminhar por essas nuances, né, e trazer clareza ali para as pessoas que ainda estão com a cabeça um pouco bagunçada e organizar o dia delas, organizar o mês dela, organizar o ano delas, se for o caso. Então, mesmo fora da vocação, fora da profissão de professor, por exemplo, eu consigo esclarecer e organizar o interior das pessoas mesmo trabalhando com outra coisa. No caso, o marketing, certo? Então, a vocação é muito maior do que a profissão. Né? Pode ser que amanhã eu volte a ser professor também, então, e tá tudo bem, né? Eu sei muito bem a minha vocação, eu sei a que eu sou chamado, né? E eu tenho certeza que através desse conhecimento que eu estou transmitindo para você, eu posso te ajudar também e ajudar outras pessoas que ainda estão perdidas neste assunto. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comente com os seus amigos aí, mande o link para eles também. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários também, tá bom? Uma alegria participar aqui desse canal com você e tamo junto. Conte comigo. Até mais.